Olá! Hoje a dúvida que está no ar é com relação à alma. E a gente sempre tem falado aqui que nosso corpo não tem uma alma, e sim é uma alma vivente, é um ser íntegro, completo. Porém, tem alguns textos da Bíblia que trazem dúvidas às pessoas. Esse é um texto clássico que nós vamos abrir o programa de hoje e eu queria ler aqui numa outra versão. Quero ver na versão mais comum que tem, está aqui no meu smartphone, eu tenho a versão aqui na nova linguagem, nova tradução na linguagem de hoje, depois eu vou ler, mas olha o que está na revista atualizada que a maioria tem. Diz o seguinte: e estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou-se a entrar nele e reviveu. Ora, a alma estava fora, entrou no menino e ele reviveu? Como que a gente explica isso? A Bíblia é clara em dizer que a alma entrou no garoto e ele reviveu. Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e é sempre muito bom ter a sua companhia aqui. Você já sabe, né? Esse é um programa de perguntas e respostas bíblicas. Você manda sua pergunta pra gente, pros vários mecanismos que a gente coloca aqui para você participar e a resposta vai ser baseada na palavra de Deus. Então participe, mande as suas dúvidas pra gente, porque quem está na mira para responder baseando-se na palavra de Deus é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, mais uma vez, obrigado por estar aí para responder as mais diversas dúvidas que chegam aqui no programa. E aí, tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Bom também estar aqui com o Tito. O Tito, como sempre, trazendo aí as perguntas suas para nós estudarmos juntos. Então, nós esperamos que você envie as suas perguntas, que você não tenha receio algum, né? Este programa aqui é para pessoas de todas as confissões religiosas que querem entender a Bíblia. E se você em algum momento não concordar com aquilo que nós estamos dizendo, para nós o mais importante, a princípio, é que você mantenha contato com a Bíblia. Porque depois, se o que nós estamos dizendo aqui está de acordo ou não com a Bíblia, Deus vai lhe mostrar, ok? Assim como Ele tem mostrado para nós também. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e vamos aguardar aí suas perguntas para juntos estudarmos ao vivo. Muito bem, muito bem. A gente manda um abraço todo especial. Esse final de semana a Caravana Novo Tempo esteve lá em Teresina, no Piauí. Estivemos lá com muitas pessoas e a gente manda um abraço todo carinhoso e especial para vocês que nos acompanham aí em Teresina. Teresina nós temos canal aberto lá, canal digital 39.5. Um abraço a você que nos acompanha aí em Teresina. Sempre é muito bom estar junto dos nossos telespectadores, bem de pertinho, vendo o carinho e a participação de vocês, né? Obrigado aí pelo carinho de vocês. Professor, nós abrimos o programa com um tema que é comum, sabe? Esse texto aqui é um dos textos clássicos. A gente tem falado aqui no programa Na Mira da Verdade que nós somos alma vivente. Né? Nós somos alma vivente, o corpo íntegro. E não temos uma alma que ela pode sair do corpo ou não. Só que esse relato aqui de 1 Reis 17, essa pergunta foi feita pelo Raul Varjão no Instagram. Na maioria das versões aí das Bíblias, está escrito assim, como eu li aqui, né? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faça a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e ele reviveu.
quando a gente lê esse texto aqui, aí fica difícil a gente argumentar, professor, de que nós somos uma alma e não temos uma alma. A Bíblia está dizendo aqui que a alma entrou no menino e Deus atendeu a oração de Elias. Como é que você explica isso na Bíblia? É uma pergunta, Tito, muito interessante. Eu quero rapidamente, Tito, mandar aqui 2 abraços antes de responder. O primeiro para os amigos e irmãos da igreja do bairro Porto Alegre, em Teresina, onde eu estive lá. Eles me cobraram esse abraço, né? Eu lembrei agora. Tá? Que Deus abençoe a vocês, obrigado pelo carinho. E um outro abraço para um irmão, ele disse assim, ó, diga que é o Henrique da Vanessa, da Igreja Adventista Santarém, no Pará. Que Deus abençoe a você, viu? Bom, esse texto que o Tito leu realmente parece contradizer o conceito bíblico de alma. Em Gênesis 2,7, por exemplo, nós lemos de forma clara que o ser humano não tem uma alma, ele é uma alma. Tá? Então, na visão bíblica, alma é um ser vivo. Na Bíblia, a crença de que a alma é uma entidade consciente que sobrevive fora do corpo, na verdade, ela não é bíblica, não existe isso na Bíblia. Tá? É uma doutrina, obviamente, que está presente no cristianismo, tanto no meio católico quanto protestante, mas ela tem a ver com o dualismo platônico, né? Platão dividia a alma, o corpo e a alma, tá? Então esse dualismo grego, obviamente, entrou no cristianismo, especialmente por influência de Santo Agostinho, um importantíssimo teólogo, né? Mas obviamente ninguém acerta todas, tá? Agora, como harmonizarmos, né, este conceito bíblico de que a alma é a pessoa viva com esse texto que o Tito leu, que mostra claramente que uma alma entrou nele. Tá? Veja, o que acontece aqui? A palavra alma na Bíblia, o significado primário é ser vivo. Você pode ler isso em Gênesis 2,7, até mesmo em Gênesis capítulo 1, ali a partir do verso 21, quando fala em animais, o termo alma é empregado até mesmo aos animais vivos ali, ok? Então, alma é um ser vivo. Esse é o conceito primário de alma. Porém, não é o único conceito. No hebraico, no grego também, é comum uma palavra ter vários significados, tá? Especialmente dependendo, obviamente, do contexto onde ela é empregada. O termo alma aqui realmente não pode ser uma referência a ser vivo, porque não poderia um ser vivo entrar dentro de outro ser vivo, neste caso aqui, né? Não estamos falando aqui de possessão demoníaca, é outra coisa, tá? Então veja, como que nós entendemos o termo alma? Bom, já que ele tem um significado primário e outros significados, digamos, secundários, temos que buscar o significado que mais se adeque ao contexto. Algumas traduções estão apresentando já esse termo não da forma como ele está mesmo no hebraico, nefesh, né? Alma. Estão apresentando já com uma tradução mais adequada ao contexto em que o termo é empregado nas Escrituras. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui para você a Nova Almeida atualizada, a Nova Versão Transformadora, e o Tito vai ler também para nós uma versão, que ele tem ali a nova tradução na linguagem de hoje. Eu sugiro depois que você veja também esse texto na tradução ecumênica da Bíblia, na Nova Versão Internacional, e você vai ver uma coisa muito interessante. Alma, ela também significa, além de ser vivo, ela pode se referir à sede das emoções, ela pode significar vida e ela pode significar respiração. Os tradutores da Nova Almeida atualizada, né? O Tito leu Almeida atualizada. Como que os tradutores verteram esse texto para o português, na Nova Almeida atualizada? Ao invés do termo alma, no verso 22, olha como que eles apresentam aqui, ó. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, aqui Elias está dramatizando a sua oração. Assim como o corpo do menino precisava ser aquecido com a vida, né? Ele está dramatizando isso quando ele deita-se sobre o menino para aquecê-lo. Ele está dramatizando a sua oração em que ele pede para Deus ressuscitar o menino. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. Então, os tradutores da Nova Almeida atualizada, eles já perceberam aqui que o termo vida evitará
diríamos assim, mal entendidos. Porque na nossa cultura ocidental, a nossa mente está formatada para compreendermos a alma como uma entidade consciente que sobrevive fora do corpo. Mas não é esse o pensamento judaico-cristão. Não é esse o pensamento bíblico, tá? Então o termo alma aqui é trazido por vida, na Nova Almeida atualizada. Outra tradução, também muito interessante e bem atual, que eu também gosto muito, é a Nova Versão Transformadora, né? Da editora Mundo Cristão. Então diz assim, ó: em seguida Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, por favor, permite que a vida volte a este menino. Então você percebe? A alma não tem aqui o sentido de uma entidade que sobrevive fora do corpo, tem o sentido de vida. Então Elias pede para a vida voltar ao corpo do menino. E agora o Tito, se puder, Tito, leia para nós a versão que você tem aí, que você tem a nova tradução na linguagem de hoje. Leio sim. Já está aberta aqui, professor. Vamos lá, meu amigo. Nesta versão, a gente lê o seguinte: e o Senhor Deus respondeu à oração... Não, o 21. Aí Elias se deitou em cima do menino 3 vezes e orou deste modo: ó Senhor, meu Deus, faze com que esta criança viva de novo. E o Senhor Deus respondeu à oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Pronto. Essa tradução, como pediu para retornar à vida, essa tradução verte por respirar, respiração, assim como a tradução ecumênica da Bíblia, que também é muito reconhecida, essa sim é bem reconhecida academicamente, tá? Então você percebe, amigo telespectador, é importante nós compreendermos que o mesmo termo pode ter significados diferentes em contextos diferentes da Bíblia. Se nós não tivermos um conhecimento, algum conhecimento de hebraico ou grego, pegar mais de uma tradução. Viu um texto difícil, viu uma tradução, uma palavra que você não entende? Busca em mais de uma tradução e aí você vai ver que definitivamente esse texto não defende a doutrina da imortalidade natural da alma. Não existe na Bíblia vida fora do corpo. É por isso que quando Cristo voltar, de acordo com João 5, 28 e 29, haverá a ressurreição do corpo. Muito bom, muito bom. Estamos apenas começando o programa e para você participar, você pode mandar as suas perguntas pelo nosso SMS. O número é 12 98151 0101. Eu recebo aqui na hora por SMS. Você pode também entrar nos nossos vídeos que eu posto ali antes do programa no Facebook, namiradaverdade.nt e no Facebook, @namiradaverdade. Eu coloco esses videozinhos para que você possa colocar as suas perguntas. Você que gosta aí do Instagram, aproveita, passa a nos seguir aí no Instagram, mande a sua pergunta para a gente, ou no Facebook, você que curte o Facebook, manda a sua pergunta pelo Facebook. Ou então, mais rapidamente aqui no SMS, formule a sua questão e manda para a gente. Como, por exemplo, essa do Cristiano, ele é de Minas Gerais. A pergunta dele, deixa eu primeiro fazer uma pergunta para você, professor. Jesus foi circuncidado, como era o costume do judeu? Ele faz a pergunta da seguinte forma: me tira uma dúvida, se Jesus ao nascer ele fugiu para o Egito, como ele foi circuncidado e apresentado a Deus no 8º dia? Parabéns pelo programa, Cristiano de Minas. E aí, professor, era o costume, Deus orientou que fosse feito assim. Como é que ficou essa questão? Jesus também foi circuncidado e apresentado no 8º dia, como era costume judeu? Sim, a circuncisão dele não interferiu em nada na fuga, né? Então a Bíblia fala que ele foi, aqui você vê, por exemplo, Lucas, né, capítulo 2, verso 21, o que diz aqui, ó? Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. Então ele não fugiu para o Egito, Maria foi no Egito, obviamente, voltou ali num período, não sabemos quanto, né, apropriado para ela, obviamente, sobreviver, não matarem ela, e ele pôde ser circuncidado no 8º dia. Então, para a Bíblia, sinceramente, eu não vejo assim uma dificuldade bíblica nisso, que a Bíblia informa que ela fugiu para o Egito, depois voltou, mas ele foi circuncidado no 8º dia. Agora, se foi nesse intervalo da viagem ou quando chegou, isso é indiferente. O que importa para a Bíblia é mostrar que ele seguiu, sim,
este costume estabelecido no Antigo Testamento. Muito bom, muito bom. Outra perguntinha chegou aqui pelo nosso Instagram, deixa eu só abrir ela aqui pra gente. Muita gente mandando, obrigado pela sua participação. A pergunta é do Jardel. Ela foi feita da seguinte forma: a Bíblia fala que ninguém pode ir ao Pai sem ser pelo Filho Jesus. Constantemente vejo os irmãos orando para Jesus, iniciando a oração assim: querido Jesus, amado Jesus, Senhor Jesus. Já outros irmãos oram diretamente para Deus, como eu também faço, usando no final a expressão em nome de Jesus. A oração do Pai Nosso ensina na Bíblia, que é ensinada na Bíblia é direcionada para Deus, mas não tem esse final em nome de Jesus, por exemplo. A minha pergunta: existe uma maneira certa de orar? Qual é essa maneira certa? O exemplo do Pai Nosso é a maneira certa de orar? Nós temos que orar em nome de Jesus? Como que a gente entende a questão do Jardel? Toda oração deve ser feita em nome de Jesus, é isso mesmo? Olha, tem que ser sim em nome de Jesus, vou explicar o porquê, mas a Bíblia não ensina que devemos orar só ao Pai. Tá? Eu vou te explicar que tem até uma lógica nisso. Antes, João 14,6, quando Cristo fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, aqui desse contexto Ele não está falando da oração, Ele está falando da salvação. Tá? Ninguém vai chegar ao Pai, ninguém vai conhecer o Pai, ninguém vai ser salvo se não for por meio de Cristo. Então aqui no verso 6 é outro assunto. Agora, quando você vai para João 14, você vê aqui que Cristo incentiva a orar também a Ele. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, ao mesmo tempo em que em Mateus capítulo 6, ele ensina a oração do Pai Nosso, no verso 14, João 14, ele ensina a orar a Ele também. E eu vou mais além, já que nós oramos sobre a influência do Espírito Santo, né? Já que Judas 1, versos 20 e 21 mostra a trindade envolvida na oração, não faz diferença se você conversa com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Por quê? Porque Deus é onisciente, Deus é onipresente. Quando você está orando a Deus Pai, Jesus também se faz presente nesta oração, e bem como o Espírito Santo. Se você orar ao Espírito Santo, Deus Pai e o Deus Filho também escutam, porque a divindade é uma essência. São três pessoas distintas, mas têm a mesma essência, né? Os mesmos atributos, ok? Então, você não precisa ficar preocupado também, eu vou orar ao Pai, vou desagradar a Jesus ou ao Espírito, isso não existe, né? Nós somos criação da Trindade, existe em nós o projeto, inclusive na nossa mente, óbvio, tem o projeto ali, tem o dedo de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito, entendeu? Então você não precisa se preocupar com isso. Eu já li livros muito bons, né, que eu gosto de vários livros sobre Trindade, dizendo assim, você tem que orar ao Pai em nome de Jesus sobre a influência do Espírito. Óbvio, o convencional é assim, mas isso não quer dizer que seja uma coisa rígida. Eu tenho momentos que eu oro ao Pai, tem momentos que eu me sinto inclinado a orar a Cristo, e tem momentos que eu me sinto inclinado a orar ao Espírito Santo. E eu nunca senti que Deus tivesse me repreendido, me amaldiçoado por isso, ok? Então, não tenha isso como um padrão rígido. Ore a Deus. Independente da pessoa, da divindade ao qual você se dirigir, num primeiro momento, saiba que, de acordo com Judas 1, 20 e 21, as três pessoas da Trindade se fazem presentes na oração enquanto você conversa com Deus. Muito bom, professor, muito bom. Olha, mande a sua pergunta, como eu sempre digo aqui, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. E eu queria só pedir para você, se você está nos acompanhando aí, fale de qual igreja você a igreja que você frequenta, e manda para a gente aqui para a gente saber e compartilhar junto com você o aprendizado da Palavra de Deus. Não tenha preconceitos, o que nós queremos aqui é aprender sobre a Palavra de Deus. Então, faça suas perguntas, mande pelo SMS, mande pelo Facebook, mande pelo Instagram. A gente tem que ir para o intervalo, mas depois do intervalo eu confirmo para você como que você faz para mandar as suas perguntas para a gente, tá bom? Não sai daí não, a gente volta já já.
Já estamos de volta e para você participar, você pode mandar as suas perguntas pelo nosso SMS. O número é 12 98151 0101. Manda, eu recebo aqui na hora. Você pode participar também através do nosso Facebook e Instagram. No Facebook, namiradaverdade.nt, no Instagram, @namiradaverdade. Participe e mande as suas dúvidas, tá bom? Essa aqui, ó, por exemplo, veio pelo Facebook. Quem mandou foi o Alexandre Silva. E o Alexandre Silva tem uma dúvida. A pergunta dele é sobre anjos, se alimentam ou não se alimentam, se tem um corpo metafísico. Olha só como ele formulou a questão. Os anjos têm corpos metafísicos? Pois, se são espíritos, logo não se alimentam. Só que em alguns trechos da Bíblia vimos que eles comiam. Até Jesus, depois que ressuscitou, comeu com os discípulos. Jesus também tem um corpo metafísico e não espiritual, como falam alguns? Professor Leandro Quadros, essa questão dos seres celestiais, se eles se alimentam ou não se alimentam, se eles têm um corpo material ou não material, o que a Bíblia pode nos dar orientação sobre isso? Veja, a Bíblia fala muito dos anjos, mas fala muito pouco, explica, na verdade, muito pouco sobre a natureza deles. Tá? E por quê? Por dois motivos principais, podem haver outros, mas na minha concepção, primeiro porque a Bíblia é um livro que trata da doutrina da salvação. Então, tudo aquilo que for importante para a nossa salvação está na Bíblia. A Bíblia não é um livro de conhecimentos gerais, não é um livro de ciências exatas, mesmo que contenha, obviamente, várias áreas do saber, mas o propósito dela é bem específico. Então, Deus não achou importante nos revelar certos detalhes da natureza dos anjos. O que Deus achou importante nos revelar é a existência deles, o envolvimento deles na história da salvação humana. Tá? E outro motivo, né, que eu vejo para Deus não nos revelar isso, até porque é que a nossa mente, ela é extremamente limitada, especialmente pós-pecado, na verdade, para compreendermos certas realidades espirituais. Então nós precisamos ser glorificados, transformados na segunda vinda de Cristo, para que a nossa mente seja apta para entender essas coisas. Tá? Então a Bíblia fala muito dos anjos, fala sobre a natureza deles, mas não nos detalha algo mais sobre como é essa natureza. Então, por exemplo, Hebreus 1,14 diz assim: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, aqui nesse texto, temos a informação de que eles são o quê? Espíritos. Espírito, óbvio, é um ser que tem uma realidade acima da nossa, né? Uma realidade metafísica, né? Tem, obviamente, uma forma, tem uma estrutura. Agora, como, nós não sabemos. Quando nós olhamos o termo espírito na Bíblia, a tendência é desmaterializarmos, diríamos assim, o termo, mas não devemos ir por esta linha, tá? Óbvio, não são seres de carne e osso, não há dúvida disso, mas são seres pessoais. São seres de um outro nível, que não é o terrestre. E quando você estuda o texto bíblico, né, você vê realmente lá em Gênesis 18, que eu acho que é esse texto que você citou, dois anjos que vieram com o Senhor para conversar com Abraão e foram, digamos assim, muito bem tratados. Abraão foi hospitaleiro com eles, ele não sabia que eram anjos, né? Eles realmente comeram do alimento que Abraão proporcionou. Mas por que eles fizeram isso? Porque eles estavam numa condição encarnada. Né? O que aconteceu? Eles fizeram algo que nós conhecemos como personificação. Tá? Então o anjo ele tem essa capacidade, né, de personificar, se tornar uma pessoa física. Então naquele contexto, obviamente, que eles podiam se alimentar. Agora, saber a realidade, como é que é deles, como é que é a matéria, entre aspas, ou como é que é este ser em forma espiritual, se alimenta ou não, nós não temos como saber isso. Isso não faz parte da revelação e qualquer especulação que nós fizermos, nós estaremos aí fugindo do texto bíblico e do propósito da Bíblia ao falar sobre os anjos. Muito bem, muito bem. Tem uma pergunta aqui no nosso Instagram. Pessoal participando pelo Instagram, mandando suas dúvidas pra gente. Olha só a pergunta do Posetti. A pergunta dele é a seguinte.
Deus considera o sangue como a vida de suas criaturas. E Ele pede para a gente se abster de sangue. Isso inclui uma transfusão de sangue? Uma doação de sangue? Você entendeu a pergunta, professor? Muito boa pergunta. Uma vez que Deus considera o sangue como a vida das criaturas e Ele pede para a gente se abster de comidas com sangue, isso inclui também, por exemplo, uma transfusão de sangue? Eu não posso receber sangue? Eu não posso doar sangue? Como é que é? Interessante essa pergunta. O que a Bíblia proíbe não é a transfusão de sangue, ela proíbe o ingerir sangue. Eu vou explicar o porquê. Nós temos, óbvio, muitos irmãos, testemunhas de Jeová, que creem que é um pecado, né? Fazer uma transfusão de sangue porque a vida está no sangue. Mas se a Bíblia autoriza, por exemplo, nós darmos a vida pelo nosso irmão, será que ela não autorizaria, por meio deste princípio, a doarmos nosso sangue? Eu vou ler o texto para você. Antes de eu explicar o motivo do não comer sangue, tá? Já que eu entrei nesse texto, é 1 João 3,16, que é o texto que eu quero ler para você aqui, ó. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Veja, a Bíblia não fala da transfusão de sangue, é um procedimento científico novo, relativamente novo, tá? Agora, a Bíblia tem um princípio. Assim como Cristo deu a sua vida na cruz, se necessário for, devemos dar a vida por um irmão. Então, se eu devo dar a vida por um irmão, por que não doar o sangue a um irmão? Não tem lógica. Se a Bíblia proibisse de darmos a vida por um irmão, aí sim este princípio poderia ser usado para negarmos a validade perante Deus, digamos assim, da transfusão de sangue, mas não é o caso. Como a Bíblia autoriza dar a vida por um irmão, automaticamente este princípio, sendo trazido para os nossos dias, ele se aplica também à transfusão de sangue. Okay? Então, 1 João 3,16 demonstra de forma claríssima, né, que este princípio de dar a vida por alguém faz parte do reino de Deus. Tá? E quando a Bíblia proíbe o sangue, ela proíbe o ingerir, não o injetar. Temos que fazer essa diferença. Até porque, como eu falei antes, é um procedimento científico relativamente novo, né? Não tem nos tempos bíblicos algo parecido com isso. Então é óbvio que se a Bíblia fala contra o ingerir sangue, né, ela não pode estar se referindo ao injetar. Primeiro, porque são duas coisas diferentes. E segundo, porque a prática não existia nos tempos bíblicos. E aqui em Levítico 17, verso 10, é dito assim: qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, ou seja, ingerir, via oral, não é de forma intravenosa, que comer sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, olha o altar aqui do sacrifício, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto o sangue é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Por que era um pecado grave o indivíduo comer o sangue da vítima, do animalzinho sacrificado? Porque aquele sangue fazia expiação pelo pecado do indivíduo. Então era uma forma didática, era o recurso pedagógico de Deus para ensinar sobre o sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário. Então, obviamente, se o indivíduo comesse o sangue daquele animalzinho sacrificado, ele estava negando a necessidade de uma expiação pelos pecados dele. Então havia algo muito forte por trás, algo de ordem bastante importante cerimonial. Tá? Então Deus era contra o ingerir sangue por causa desse ritual de expiação dos pecados e não era contra o injetar. Tá? E tem uma questão de saúde também. Você vai para Levítico 3,17 e quando você vê a proibição de comer sangue associada à proibição de comer gordura, você vê que também tem uma questão de saúde, porque comer sangue de animais, especialmente se estiver contaminado com alguma doença, vai transmitir sim essa doença. Muito bem, professor Leandro. Eu estou com um material nas minhas mãos riquíssimo, riquíssimo. Eu estou aqui, ó, com a revista Esperança Novo Tempo,
o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Olha, dá uma olhadinha aqui. Eu vou falar com você, só para você ver aqui a revista. Essa revista é um estudo bíblico. São 16 lições. Eu queria ver se você pudesse vir aqui e mostrar um pouquinho desse estudo bíblico. É fantástico a maneira como ela é feita, a maneira como ela é preparada para que você possa ter mais conhecimento sobre a palavra de Deus. São vários temas, deixa eu mostrar aqui um pouquinho, ó. Tem um que me chamou a atenção aqui, ó. Um passo da liberdade, um dia a ser lembrado. Você que tem dúvida sobre, um dia a ser lembrado, na folha 31. Se você tem dúvida sobre o sábado, você que acompanha a gente há um tempo e tem dúvida sobre o sábado, olha só o estudo fantástico que você pode ter aqui sobre essa questão. Vários textos da Bíblia falando sobre o sábado e dando a você o entendimento, e assim muitos outros temas, o que a cruz não mudou, o que, por exemplo, olha só outro aqui, ó, olhando para o futuro, o que vai ser o futuro? Jesus vai voltar, não vai voltar? Olha só outro tema, a cruz no deserto, o que está querendo dizer isso aqui? Todo olho o verá. Você acredita que quando Jesus voltar, todo olho verá, em qualquer lugar do planeta, não importa se é no Japão, se é aqui no Brasil, todo olho verá, mas como é isso? O que a Bíblia ensina? Você tem esses estudos todos nesta revista aqui. Se você quer esse estudo bíblico, ele é gratuito. Você não paga nada. Ele vai chegar aí na sua casa sem você pagar nada. Se você quiser, você pode entrar agora no nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade, e você vai ver lá embaixo a revista Verdades para o Tempo do Fim. Você clica ali, faz um cadastro postal e ela vai chegar na sua casa direitinho. Se você quiser, você pode ligar para a gente no nosso WhatsApp, dizendo: eu quero a revista Verdades para o Tempo do Fim. E nós vamos entrar em contato com você. O número é 12 98244 4449. Está aparecendo aí na tela. Anota aí. 12 98244 4449. Você pede a revista Verdades para o Tempo do Fim. É um estudo bíblico fantástico. Você vai aprender muito sobre temas que estão relacionados com os dias que nós vivemos. Nós acreditamos que estamos no fim dos tempos e esta revista vai ajudá-la a compreender cada detalhe desses assuntos que estão relacionados com esses dias. Peça agora mesmo, é de graça e você vai aprender mais da Bíblia. Muito bem, próxima pergunta aqui. Essa pergunta aqui chegou no Instagram, quem mandou foi o Carlos. A pergunta dele é a seguinte, professor, olha só. O filho de Davi com Betseba morreu por causa do pecado de Davi? Foi por isso? Se foi assim, então existe aí pecado hereditário? Como é que é? Na verdade, o que é pecado hereditário na Bíblia? Nós temos que fazer essa distinção. Em Êxodo 20, 4-6, diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Já em Ezequiel capítulo 18, versos 4 e 20, o texto é claro em dizer que Deus não quer que um filho sofra pelo pecado de um pai e nem um pai pelo pecado de um filho. Então, o que é essa questão hereditária? O que é essa questão de maldição hereditária? Na verdade, na Bíblia, são as consequências hereditárias inevitáveis por pertencermos a uma família. Então, Êxodo 20 fala da lei da hereditariedade. Até 3 ou 4 gerações, nós recebemos realmente tanto os bons quanto maus traços dos nossos principais ancestrais. São pais, avós e tudo mais. Só que o mesmo texto ele mostra a misericórdia de Deus. Diz assim, que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, mas faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Ou seja, mesmo que pela lei da hereditariedade, maus traços de caráter, consequências em decorrer disso, se perpetuem por 3 ou 4 gerações, os bons traços de caráter se perpetuam até 1000. E além disso, ninguém precisa ser vítima da sua hereditariedade, da lei da hereditariedade. Tá? Já Ezequiel 18, ele no aspecto judicial. Deus não pune ninguém por causa de pecado que alguém cometeu. Por exemplo, Ezequiel 18, verso 20, fala, por exemplo, da pena capital.
Ele fala assim, se um pai cometer um pecado digno de pena capital, o filho não pode pagar por isso, e vice-versa. Então esse é o texto. Agora, por que o filho de Davi morreu? É óbvio, teve uma consequência. Não foi uma punição no aspecto judicial, mas foi algo sim que teve a ver com hereditariedade. Quando o texto fala que Deus fez o menino morrer, é porque Deus realmente não impediu. Possivelmente esse menino nasceu com alguma doença, alguma coisa, ou iria ter um problema, e se não fosse aquele pecado, naquele momento Deus curaria. Mas Deus não curou. Deus viu que Davi precisava colher esta consequência do seu ato. Isso não quer dizer que a criança tenha se perdido. Tá? A criança, o que acontece? Os nossos filhos não têm como escapar das nossas decisões. É isso que a Bíblia quer ensinar para nós. Por exemplo, meu avô e meu pai foram alcoólatras. Meu avô é falecido hoje, mas meu avô venceu o alcoolismo. Meu pai já venceu também há muito tempo, tá? Só que não tem como evitar. Pela lei da hereditariedade, eu tenho a tendência ao alcoolismo. Graças a Deus eu não desenvolvi. Se nós tomamos uma decisão hoje, por exemplo, você é um homem e toma uma decisão de ir embora da sua casa e abandonar a sua família. Seus filhos vão ter consequências, vão ter traumas. Entendeu? Então tem coisas que não tem como evitar. É a lei da hereditariedade. Então Davi, o filho de Davi, sofreu esta lei da hereditariedade. Ok? Teve essa punição. Não quer dizer que ele tenha se perdido. Mas isso é para nós pensarmos que mesmo que os filhos, as nossos descendentes sejam inocentes, certas decisões que tomamos quanto a hábitos, quanto a uso de drogas, pode ter certeza, nós vamos transmitir algo para esses descendentes e eles vão acabar colhendo os resultados. Então, a lei da hereditariedade, Deus perdoa, agora a lei da hereditariedade não perdoa. Muito bom, muito bom. Uma pergunta pelo SMS aqui, quem mandou foi o Rodrigo, ele é lá de Goiás, de Águas Lindas, ele é da Igreja de Jesus Cristo Nova Aliança. Obrigado pela sua participação. A pergunta do Rodrigo é a seguinte: todo batizado com o Espírito Santo fala em línguas? Eu acredito que não, mas tem gente por aqui, onde eu moro, que acha que sim. Me ajude a entender, porque tem irmãos por aqui que entendem que não. Já outros acham que sim. Outros dizem que são batizados e não falam em línguas. Como que eu entendo isso? Então tá bom, segura aí essa pergunta, porque nós temos que ir para mais um intervalo, mas na sequência nós vamos responder. Será que todo batizado com o Espírito Santo tem que falar em línguas estranhas? A gente volta já já. Já estamos de volta e a pergunta que ficou aberta aí do Rodrigo, lá de Goiás, de Águas Lindas, é o seguinte: todo batizado com o Espírito Santo deve falar em línguas estranhas? Ele mesmo diz assim, eu acredito que não, mas tem gente por aqui onde eu moro que acha que sim. Ele é lá da Igreja Jesus Cristo Nova Aliança. Obrigado pela sua participação, Rodrigo. É sempre muito bom ter a participação dos nossos irmãos das mais diversas igrejas aí, que todos queremos aprender mais da palavra de Deus, né? Então, mande a sua pergunta, diga de onde você é. Eu terei o maior prazer de colocar a sua dúvida na mira. Professor Leandro Quadros. Vamos lá. Se eu sou batizado pelo Espírito Santo, eu devo falar em línguas? Se eu não falo em línguas, pode ser que eu não tenha sido batizado pelo Espírito Santo? Vamos ler aqui um texto que é bastante claro a respeito, que está em 1 Coríntios capítulo 12, versos 29 e 30. Aqui Paulo faz uma série de perguntas retóricas, não é? Que exigem um não como resposta, tá? Porventura, são todos apóstolos? Está falando aqui no contexto dos dons espirituais. São todos apóstolos na igreja? Não, né? Ou todos profetas? Também não. São todos mestres? Também não. Operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Também não. Falam todos em outras línguas? Também não.
Interpretam-nas todas? Também não. Entretanto, apesar de nem todos terem os mesmos dons, não é? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, o que ele está ensinando aqui? Primeiramente, que os dons são diversos. Né? E que nem todos falam em línguas. E que devemos desenvolver, buscar e desenvolver os dons que nós temos. Então, se ele diz que nem todos falam em outras línguas, é óbvio que nem toda pessoa batizada com o Espírito Santo vai falar em línguas. As exceções na Bíblia não são a regra. Você vê pessoas falando em línguas em Atos 2, em Atos 10, em Atos 19, e inclusive em Atos 19 e Atos 10 há uma associação do dom de línguas ao batismo com o Espírito Santo. Mas são as exceções. A regra está em 1 Coríntios 12, 29 e 30. Então tira da sua cabeça, caso você seja um irmão pentecostal, que esteja pensando assim, nossa, eu não falo em línguas até hoje, é porque eu não sou batizado com o Espírito. Não faça isso. Você está trazendo uma ansiedade desnecessária para a sua vida. Tá? Se você aceitou a Cristo como Salvador, tem um dom espiritual, tanto de acordo com esse texto, quanto de acordo com Efésios 1, 13 e 14, você já é sim batizado com o Espírito Santo. Então, eu percebo um certo orgulho espiritual em alguém, não em todos, tá? Mas alguns que dizem assim que, eu sou batizado com o Espírito que falo línguas, ele tem um certo orgulho espiritual. Isso não é correto. Isso não é o fruto do Espírito de Gálatas 5, 22 e 23. Muito bem, professor. Olha só outra pergunta que chegou aqui do José Romildo. Professor Leandro, me tire uma dúvida. Baseado na palavra de Deus, os homossexuais serão salvos de acordo com a sua palavra? Vi um pastor dizendo que todos os homossexuais serão salvos, pois todos são filhos de Deus. Eu queria tirar essa dúvida. Romildo Ferreira, lá de Maceió. Todos os seres humanos serão salvos, professor? Esta é que é a pergunta. Essa é a pergunta que você já foi no ponto. Se nós perguntarmos assim, todos os homossexuais serão salvos, nós temos que também levantar essa pergunta. Todos os adúlteros serão salvos? Depende. Né? Você é um pecador ou você é um pecadeiro? Porque no céu não haverá nenhum santinho com uma auréola sobre a cabeça. Né? No céu existirão pecadores que foram primeiro justificados pela fé em Cristo e que passaram pelo processo de santificação, que é uma transformação diária para se parecer cada vez mais com Cristo, de acordo com Romanos 8, 29. Então a pergunta correta, e foi o que o Tito colocou ali, bem interessante. Todos os seres humanos serão salvos? Essa é a pergunta correta. A Bíblia ensina que não. 1 Timóteo 2,4 diz que Deus deseja sim que todos os homens sejam salvos. Entretanto, a Bíblia mostra que nem todos vão aceitar a salvação. É por isso que em Apocalipse 20, versos 8 a 10, mostra uma grande multidão, como a areia do mar, que vai ser jogada no lago de fogo. Tá? Agora, vamos aprofundar um pouquinho mais essa questão. Deus vai salvar pecadores, Deus não vai salvar pecadeiros. O que é um pecadeiro? É um neologismo, né? Mas é só para te mostrar o quê? Deus faz diferença entre a pessoa que aceita Cristo e é uma pecadora. E aquele que não aceita Cristo ou aquele que é um pecadeiro, né? Quando a pessoa luta com a ajuda do Espírito Santo para se tornar melhor e para viver o plano de Deus na vida dela, não há dúvidas de que a graça de Cristo vai completar, diríamos assim, aquilo que falta na vida da pessoa. Então, uma pessoa que luta contra a homossexualidade e uma pessoa que luta contra o adultério, porque tem pessoas, não é justificando o pecado, tá? Biblicamente, a homossexualidade é pecado e o adultério praticado por heterossexuais também é pecado. Tá? Isso está no texto bíblico, isso é bem claro no texto bíblico. Só que Deus faz uma diferença. Tem pessoas que lutam contra suas tendências, tanto para o adultério,
quanto para o alcoolismo, quanto para a homossexualidade. Deus faz uma distinção. Lógico que o que salva não é a sua luta, o que salva é você aceitar a Cristo como seu salvador pessoal. Porque o sangue dele, a vida dele, oferecida na cruz, é que tem que substituir a sua vida, ok? Pelo seu pecado. Então, não adianta também lutar e não ter a Cristo como salvador. Então, o que salva é Cristo, ok? Esse é o primeiro ponto. Agora, quando você aceita Cristo e a graça dele, a justiça dele é transferida para você, Deus olha para você como se nunca tivesse pecado. E aí você vai passar pela santificação, aí você luta. Se você tem tendências homossexuais, aceitou a Jesus e você luta contra elas, você não pode ter dúvidas da sua salvação. A graça de Cristo é maior. O que diz Romanos 5? Né? Ali, no capítulo 5, onde abundou o pecado, 18 a 20 ali, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, muitas pessoas, mas muitas, que têm as tendências homossexuais, mas que permitiram que a graça de Cristo as perdoasse e lutam contra esses desejos, não há dúvida que estarão no reino dos céus. Não há dúvida. Aqueles que têm uma tendência à promiscuidade sexual por meio do adultério, mas lutam com essa promiscuidade, com essa tendência, com essas carências, também vão ser salvos. Agora, o pecadeiro Deus não pode salvar. 1 Coríntios 6, versos 9 e 10. Quem continuar se rebelando contra Deus, aí, infelizmente, perderá a salvação. Muito bom, professor, muito... Opa! Tem gente batendo aqui na porta do Na Mira da Verdade? O que é isso? Ô, compadre, tudo Olha bem? quem tá aqui. Como é que tá o senhor? Isso nunca aconteceu na história do Na Mira da Verdade. Cris Magalhães, como vai? Tranquilo? Firme e forte, bem? você tá bem? O que você veio aqui visitar a gente no programa? Você quer fazer pergunta, professor Leandro? Não, eu vi que as perguntas estavam especiais, inclusive parabéns ao nosso professor que está sempre respondendo à luz da Bíblia aqui. Eu já tenho um parceiro lá pro Anjo da Esperança, que já vai começar, mas está faltando alguém na bancada para atender o povo de casa. Eu queria te convidar para ver se o professor libera você aí, para a gente poder dar um pulinho lá. Para eu ir lá naquela bancada. De vez em quando eu apareço ali? É, o povo de casa agora atender com carinho, você que vai... Vai agora, com o maior prazer. Nós estamos agora nesse mês de doação fantástico, então, ó, bom demais. Então, professor, é o seguinte, professor Cris, aqui todo mundo é professor. Eu tenho o maior prazer. Mas o que a gente está querendo dizer para você é o seguinte, sempre depois do Na Mira da Verdade, você vai estar ligadinho com o Anjos da Esperança. Esse programa que tem contado as histórias, os bastidores e muitas vidas transformadas através desse projeto maravilhoso. Então fique ligadinho, depois do programa eu vou lá. Fechou, combinado. Terei o maior prazer de estar O com carro você. já está estacionado aqui na frente para você dar um pulinho lá na nossa bancada e atender você de casa, porque hoje tem histórias de vidas transformadas aqui na Novo Tempo, no Esperança. Logo depois do Na Mira da Verdade, fique ligadinho aí que nós vamos estar lá, tá bom? Cris, obrigado. Eu vou lá, vou ter o maior prazer. Obrigado por ter vindo aqui no programa, viu? Então A gente nunca recebeu ninguém aqui, ó. Muito legal. Vez aqui? Primeira vez. Então vou organizando as coisas e já a gente se encontra. Beleza, então. A gente se vê. Valeu. Olha aí, professor. E estamos recebendo pessoas aqui no programa Na Mira da Verdade, mas nada mais é para dizer para você que logo depois do Na Mira você fica com o Anjo da Esperança. Eu tenho tempinho de colocar algumas perguntas para você ainda, professor. Vamos lá. A pergunta que chegou aqui pelo nosso SMS, deixa eu ver se tem um nome aqui. Minha primeira vez, hein? Eu gostaria que pescasse a minha pergunta. Olha só, Wagner Pereira, ele é de Curitiba e ele gostaria de saber o seguinte: cristãos podem fazer cirurgia para não ter filhos? Olha aí, professor. É pecado a gente, de repente, fazer a cirurgia para não ter mais filho? Veja, obviamente a Bíblia não tem uma referência a isso, né? Esse é um procedimento, assim como a transfusão de sangue, né? Relativamente novo em comparação com os tempos bíblicos, mas nós podemos analisar algum princípio, tá? Então, o que a Bíblia proíbe? Não, primeiramente, em Gênesis 1:28, Deus abençoou o ser humano, deu ao ser humano a sexualidade, e aí ele diz assim, né? Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, o sexo foi dado por Deus tanto para o prazer do casal quanto para encher a terra. E a terra está bastante cheia. Então, é importante sim ter um planejamento familiar. Tá? O que a Bíblia condena é a mutilação do corpo, sim. Tá? Então, a Bíblia não é a favor da mutilação do corpo, como algumas
religiões pagãs o fazem. Ok? Então, qualquer coisa que venha ferir o corpo, que é o templo do Espírito Santo, de acordo com 1 Coríntios 6, 19 e 20, é um pecado para Deus. Ok? Agora, um planejamento familiar, né? Uma pessoa faz uma vasectomia, ou a mulher quer fazer ligadura, né, para não ter filhos, não tem nada na Bíblia que fale a favor e nem contra. Essa é uma questão mais a nível pessoal. O que você não deve fazer é o seguinte, vou dar aqui só algumas hipóteses para você, algumas sugestões. Primeiro, nunca faça isso se você não tem a certeza de quantos filhos você queria ter, tá? Porque às vezes você tem só um filho, e aí você já pensa em fazer uma vasectomia. Mas e se você decidisse ter mais um depois? Tem, reversível, obviamente, mas, por exemplo, ligador de trompas, aí não dá. Então tem que tomar uma decisão. Quando você fizer isso, a minha recomendação é o quê? Você vai conversar com o médico e vai passar por uma avaliação psicológica. Depois dessa avaliação psicológica, aí sim, se o psicoterapeuta te der o aval para fazer, aí você faz. Se não, não faça. Ok? Então, biblicamente, eu posso te garantir, a Bíblia não tem uma posição sobre isso. Lógico, você não vai usar um método contraceptivo abortivo, que a Bíblia é totalmente contra, obviamente, o aborto. Ok, muito bem, professor. Ainda tem alguns minutinhos aí, eu acho que pelo menos 2 minutos e meio, eu acho que você consegue responder essa pergunta. Olha só, quem mandou foi a Paula, lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ela diz, sou cristã e estudo as Escrituras, mas tenho dúvida. Como posso ter certeza de que as Escrituras não foram alteradas com o passar do tempo? E como posso argumentar com os ateus a respeito da veracidade das Escrituras? Muito bom, muito boa pergunta. Olha, quantos minutos temos, Tito? 2 minutos e meio. 2 minutinhos. Vou dar uma resposta breve e vou te indicar um livro, tá? Veja, na questão para trabalhar com ateu, o que você tem que fazer, entre outras coisas? Você tem que mostrar para o ateu o que a crítica textual, como que a crítica textual é uma disciplina, né? Ela avalia os manuscritos bíblicos. Então, por exemplo, só do Novo Testamento há em torno de 5.700 manuscritos, tá? Quanto maior o número de manuscritos que se tem de um documento, né? Maior número de cópias, e quanto menor é o espaço de tempo entre a cópia original, mais fiel é esse documento. Por quê? Porque o especialista ele pode comparar e ver se houve mudança, pequenas variantes textuais, erros ortográficos, por aí vai. Só do Novo Testamento tem em torno de 5.700 cópias. Dos escritos de Platão, por exemplo, a humanidade tem o quê? 7 cópias. Do ponto de vista científico, o Antigo Testamento é o documento antigo mais confiável que a humanidade possui. Não existe nenhum outro documento antigo com um número de cópias tão grande como o Novo Testamento. E o intervalo de tempo entre o original e os escritos de Platão é em torno de 1.200 anos. Mas os especialistas conseguem ver, não, é de Platão mesmo, foi escrito por ele. Já o Novo Testamento há documentos, há cópias que tem um intervalo de 40, 50, 70 anos depois do original. Então, do ponto de vista da crítica textual, né, não tem como o indivíduo dizer o seguinte, isso aqui foi acrescentado na Bíblia e poderia ter mudado aquilo que foi escrito. Isso é ridículo até dizer um negócio desse nos tempos de hoje, pelo número de cópias e pelo intervalo entre a cópia e o original. Muito bom, professor, muito bom. Com essa nós encerramos mais um programa Na Mira da Verdade. Te agradeço aí por responder, baseando-se na Palavra de Deus. E a semana que vem a gente está junto, se Deus quiser. Maravilha, um abraço, Tito. Na próxima semana eu indico algum livro, tá? Um livro, novas evidências que exigem um novo veredicto, do Dr. Josh McDowell, tá? Esse é um dos livros que eu ia indicar. Que Deus te abençoe e lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, só a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Aqui você já sabe, as suas dúvidas e os seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro, hein? Tchau!